Quero saudar a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu confesso também que ontem, quando eu nem sabia que viria aqui, né? Ontem que me falaram que estará, olha, você conhece o pastor Aldo? Eu falei, é o Aldo da Arlete? Né? Eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz, né, em saber. Eu acompanhei no ano passado, quando o pai esteve aqui, né? A gente sempre conversa. O bom da tecnologia é essa, né? Você pode estar lá na África, mas você pode falar pelo Skype, né, WhatsApp, né? A gente usa tudo isso daí. Então, quase toda semana eu converso com meu pai. E naqueles dias que ele estava aqui, até me mandaram as fotos, né, quando ele esteve, de um jantar em alguma casa de alguém aí, estava todo mundo. E meu pai falou muito bem daqui, né? E a gente gosta muito dessa família, do pastoral, do Arlete. E esse negócio do seminário já tem uns 24 anos, mais ou menos. E como passa o tempo. Mas como é bom saber que em todas essas coisas o Senhor tem cuidado de nós, né? O Senhor tem dirigido, e não tem nada melhor, irmãos, do que estar no centro da vontade de Deus. Eu já estou há 16 anos trabalhando ali no continente africano, né? Então a experiência tem muita, né? O tempo, se os irmãos deixarem, eu fico até a noite, mas não vamos tomar muito tempo dos irmãos, não. Vamos tentar ser objetivo, contar algumas experiências, e vamos tentar deixar um tempo para os irmãos perguntarem também, né? Vamos tentar fazer algo bem, como fala, comunicativo, né? Bem à vontade, ok? Então tá. A Junta de Missões Mundiais nesse ano tem o tema, os irmãos estão ali, leve esperança. Em seu nome, as nações porão a sua esperança. Mateus 12, 21. E é um tema muito, podemos dizer, muito atual, devido à situação do mundo, que o mundo precisa realmente ouvir essa esperança, precisa realmente estar a par do que está acontecendo, e nós sabemos que a resposta está em Jesus Cristo, mas também nós sabemos a situação do Brasil. Né, irmãos? Uma situação assim delicada que estamos vivendo hoje. Né? E a gente chegamos aí nesse momento, e o Brasil precisa conhecer essa esperança. E nós sabemos que a resposta está no nome de Jesus. E como o Aldo falou nesse cartaz, e ontem eu falando lá na conexão, há muitos que não entenderam esse cartaz. Mas, irmãos, esse cartaz deve ter uma mensagem tão profunda. Mas dá para ver uma senhora chorando, né, do lado esquerdo, outra senhora lá no fundo chorando. Tem uma criança ali no colo da mãe. Estão vendo lá? Essa criança, ela está morta. Isso é uma foto real tirada no Oriente Médio de um funeral. Ok? Então tem uma criança morta no colo da mãe. Tem que levar esperança. E aquele jovem ali no meio, o que esse jovem, quando você olha para aquele jovem, o que você pensa? O que o olhar dele transmite? Tristeza. Olha, eu acho que ainda não chegou nem tanto na tristeza, ele está um pouco antes da tristeza. Esse jovem, ele tem um olhar indiferente, olha bem. Ele está ali, mas é como se ele não estivesse na cena. Né? A mãe está chorando, senhoras chorando, atrás tem gente chorando, uma criança morta, e o olhar dele é como se ele não estivesse no meio dessas pessoas. É um olhar que a gente chama de indiferente. É um olhar morto. Representando o quê? Representando muitas vezes o povo, e não está falando do povo de fora, muitas vezes representando a igreja de Jesus Cristo, irmãos. Aí a coisa se torna muito séria. Aonde muitas vezes, como igreja, nós não choramos mais com os que choram. Não nos alegramos com os que se alegram. O que Jesus disse, né? E aonde um povo à nossa volta está precisando de conhecer a Jesus, conhecer essa esperança que nós conhecemos, mas muitas vezes interiormente, não é isso na nossa face, mas interiormente nós não temos mais essa noção ou esse senso que é a compaixão que Jesus teve. Né? A compaixão que Jesus deixou tão claro nos evangelhos. A compaixão com a mulher adúltera.
né? A compaixão com os cegos, a compaixão com aqueles que não são amados. E o cartaz está trazendo justamente essa mensagem, que nós não podemos estar como aquele jovem. Não podemos. Nós precisamos levar esperança. Nós precisamos olhar para aqueles povos que estão perecendo sem conhecer o amor de Deus, sem conhecer o Jesus que nós experimentamos, sem conhecer aquele que nos deu vida. Aí nós entramos na questão da palavra e da junta que nós estamos passando e transmitindo de informações. Hoje são cerca de 4 bilhões, tá? Arredondando, são quase 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram o nosso Jesus, nunca ouviram falar de Jesus. Meus irmãos, é muita gente, nós não temos noção. Né? Se nós parássemos hoje aqui, vamos começar uma reunião de oração e orar por esses 4 bilhões. E nós vamos agora orar 1 segundo por cada uma dessas pessoas que não conhecem Jesus. 1 segundo. Jesus salva fulano. Jesus salva ciclano. Jesus salva. Jesus salva. 1 segundo orando por cada uma dessas pessoas que não conhecem Jesus. Sabe quando nós sairíamos daqui? Primeiro eu vou dizer que ninguém ia sair, que nós morreríamos antes disso. Se nós orássemos 1 segundo por cada pessoa, nós levaríamos 126 anos. 126 anos orando 1 segundo por cada uma dessas pessoas que não conhecem Jesus. Meus irmãos, aí nós podemos imaginar o tamanho do desafio que nós temos nas mãos. É um motivo para nós chorarmos. É um motivo para nós olharmos para nós e pensarmos, nossa, quanto tempo eu tenho gastado em situações que eu poderia estar de joelho orando por aqueles que não conhecem Jesus, orando pelos missionários, orando, né, pela situação do mundo. E aí a junta, ela entra esse ano com 3 ênfases importantíssimas que nós não podemos esquecer, não apenas no momento missionário, né? E às vezes nós pensamos em campanha de missões mundiais só agora, né? Março e abril. Aí depois vem outras campanhas, e realmente missões começa aqui, né, na cidade, começa missões regionais, estaduais, nacionais e mundiais. A igreja deve viver isso, porque esse é o chamado da igreja. A igreja que não tem visão missionária tem algum problema. E graças a Deus que essa igreja tem, porque a igreja nos evangelhos, né, Jesus teve um filho e fez dele missionário. A visão da igreja, o chamado da igreja é missões. Mas muitas vezes nós pensamos em um momento só. O desafio da junta, a ênfase da junta para essa campanha, e que deve ser algo que deve estar na nossa mente, na nossa vida em um completo, são 3 coisas. Primeira, tradução e distribuição da Bíblia. O alvo da junta é distribuir 300 mil Bíblias nos próximos 5 anos, principalmente naquele país daquelas senhoras lá, países muçulmanos. A Bíblia está com um projeto e já está traduzindo, já temos essa Bíblia na língua iraquiana, né, na língua muçulmana desses países. É uma Bíblia bonita, ela é de comprido, ela é toda vermelha, em árabe. E essa Bíblia já está chegando, irmãos, assim, é o contrabando santo, né? Porque nesses países não pode, eles são proibidos de ler a Bíblia. E nós estamos enviando Bíblias. E já há testemunhos de pessoas muçulmanas que estão se convertendo só com a leitura da palavra de Deus. É tremendos testemunhos, irmãos. Uma Bíblia dessa custa apenas $10. Uma Bíblia dessa, para nós termos ideia, R$40, mais ou menos. Uma Bíblia dessa, que vai para o mundo muçulmano. E essa Bíblia vale ouro, né, no sentido assim, o valor dela vale ouro para aqueles que, na mão que cai, essa Bíblia, as pessoas pegam e realmente guardam. E há um testemunho no material da junta, que a igreja deve ter recebido o CD da junta, né? Tem um testemunho lá de uma mulher iraniana que se converteu, lendo a palavra, chegou em uma igreja, e o testemunho dessa mulher é tremendo, ótimo para passar em um momento missionário.
Né? Eu não vou contar a vida dela, não, mas é tremendo, impactante o que Deus tem feito nesses países, irmãos. É tremendo. Então, essa é a primeira ênfase da junta, é realmente distribuir Bíblias no mundo muçulmano. Segundo, são os refugiados. Os irmãos estão acompanhando o que está acontecendo, os refugiados saindo desses países da Síria, entrando na Europa, vindo para cá, né? Pessoas, homens, mulheres, que nunca ouviram falar de Jesus, estão saindo. É difícil para a gente entrar. Então, o que aconteceu agora? Eles estão saindo de lá e vindo para países abertos. Por exemplo, na Turquia, eles estão passando pela Turquia. E há missionários trabalhando lá, quando escutam lá a língua deles, falam, eles estão vindo da Síria. E na hora já começam a evangelizar essas pessoas. E ali é livre, né? Evangelizando essas pessoas, os refugiados. Milhares e milhares que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Agora entrando nos países abertos, eles estão ouvindo. Né? E a terceira ênfase é a igreja perseguida, irmãos. É algo de motivo da nossa intercessão. Irmãos cristãos, realmente irmãos nossos, que hoje estão morrendo por amor a Cristo. Um dos projetos da junta é na Coreia. Não sei se os irmãos ouviram desse projeto na Coreia. A Coreia do Sul é cristã. Coreia do Norte é proibido entrar a palavra de Deus. Qual que é o projeto da junta? Estão fazendo balões. Né? Alguém ouviu sobre esse projeto? Não. É um projeto que eles estão confeccionando balões através da nossa junta. Esse balão, ele é todo escrito. O balão é tanto numa parte como na outra, ele é o Evangelho de Marcos completo na língua deles. Né? Todo o balão é o Evangelho de Marcos. Então, do lado sul da Coreia, eles fazem uma reunião de oração na borda, né, do lado sul, eles oram um culto, e ali eles enchem esses balões de ar, né, e soltam esses balões, vários balões com o Evangelho de Marcos. Irmãos, é algo assim, é sobrenatural, até arrepia quando a gente fala. O balão sobe, quando chega a uma determinada altura, o vento leva para a Coreia do Norte esses balões. Aí esses balões caem lá no país que é proibido chegar a palavra de Deus. Aí o que tem acontecido? Os guardas na borda já são orientados para atirar nos balões. Glória a Deus, porque o balão cai mais rápido. Né? Irmãos, e pessoas se têm convertido lendo esses balões. Que o balão caia, eles vão lá curiosos saber o que é aquilo que desceu. Vai lá, pega, e eles veem que é na língua deles e começam a ler o Evangelho de Marcos. É lindo. Né? Só para os irmãos terem uma ideia, né, o que tem acontecido no mundo afora, na Índia, o projeto com as meninas, né, é tremendo, né? A junta tem comprado meninas, os irmãos sabem disso? Então, para os irmãos, mais uma informação, na Índia, uma menina de 12 anos já não tem valor, não tem mais valor uma menina de 12 anos. Com 7 anos, elas já são colocadas na prostituição pelos pais. Quando chega a 12, 13 anos, já não tem valor, elas são vendidas como escravas. A junta de missões, ela tem comprado meninas escravas. E a nossa junta de missões tem uma casa lá na Índia, com missionários trabalhando. Há 2 semanas atrás foram mais 2 casais, um deles eu conheço, quer dizer, os 2 casais nós conhecemos, eles foram para lá ajudar no projeto, mas tem uma casa onde a junta compra essas meninas, levam para essa casa de recuperação. E está feito um trabalho de recuperação com essas meninas, irmãos. Irmãos, por isso que a gente fala, né? Às vezes a gente vê, mais uma campanha de missões. A junta de missões, ou vamos colocar missões, não acontece sem a igreja local. A igreja local é quem envia o missionário. A igreja local que ora pelo missionário, a igreja local que sustenta o missionário. A Junta de Missões Mundiais é apenas uma organização que ajuda nesse burocrático, né? Que é muito trabalho, irmãos, a Junta de Missões. Temos que orar não só pelos missionários, mas pelos funcionários da Junta de Missões, pelo nosso executivo João Marcos, há muita pressão em cima deles. Então é só um órgão, mas quem faz o trabalho missionário são as igrejas locais, apoiando. Então aí o que acontece?
a junta, ela pega esses recursos para mandar, irmãos. E hoje, com dólar a 4, meus irmãos, o trabalho missionário está sendo muito prejudicado, podemos dizer assim. Nenhum missionário da nossa Junta de Missões Mundiais está com sustento completo. Por quê? Porque o dólar nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, ele dobrou. E o dinheiro que a igreja arrecada para sair do país, ele é transformado no dólar. Ou seja, de 2 anos para cá, nós perdemos mais de 50% nessa troca do dólar. Imaginem, motivo de intercessão. Mas nós temos um Deus que está acima da crise. Amém? Amém. Então, irmãos, vamos realmente nessa campanha estarmos olhando, vendo os vídeos missionários, esse trabalho, intercedendo pela nossa Junta de Missões Mundiais. Agora eu vou para a África do Sul, né? Já falei um pouquinho geral, aí que o tempo corre. Eu já estou trabalhando há 16 anos, nós estamos ali trabalhando bem no sul. Quando a gente olha o continente, que muitas vezes a gente pensa em África, acho que tudo é África, né? Mas a África em si são mais de 50 países. Nós estamos lá no último país, olhando o continente, estamos lá embaixo, no Cabo da Boa Esperança, que nós estudamos, né, na escola, e uma época do ano é Cabo da Boa Esperança, na outra época o mesmo local chama Cabo da Tormenta, porque o vento lá, muitos navios naufragaram naquela região. A África do Sul são 11 línguas oficiais, né, e nenhuma dessas 11 está o português. Mas lá nós trabalhamos específico com comunidades portuguesas. Na cidade que nós estávamos ali, a cidade tem quase 3,5 milhões de habitantes. É uma cidade muito grande. Estima-se cerca de 250 mil que falam português, vindos de Portugal, refugiados de Angola, de Moçambique, todos vão para a África do Sul tentar a vida, que é um país mais, vamos dizer assim, mais industrializado, com condições melhores. E chegando ali a situação é outra, né? Acho que na televisão, na Copa do Mundo, apareceu muito a África do Sul. Os pontos turísticos são lindíssimos, só que eles não mostram o outro lado, né? Porque atrás do aeroporto internacional da cidade do Cabo, ó, uma favela, são quase 1 milhão de pessoas, barracos. É um mar, você olha assim, é um mar de barracos, né? E ali é quase 1 milhão. Juntando, ali chama Kailicha, aí tem Nianga e o Guguleto. Ali, juntando esses 3, são quase 1 milhão, atrás do aeroporto internacional. Mas isso não é mostrado, né? E aonde nós trabalhamos de orfanato, ali dentro do Guguleto. Um orfanato, que a história é linda, eu não tenho tempo para contar toda a história, como formou esse orfanato, assim, tremendo. Mas nesse orfanato, hoje, são 30 crianças que estão ali. Mais metade dessas crianças tem AIDS. A África do Sul é um dos maiores índices de AIDS. E um dos mitos, meus irmãos, na África do Sul. Eles acreditam, ali são várias etnias, né, são 11 línguas, mas a etnia mais forte ali da onde nós estamos, da região, chama Kossa. É um povo Kossa, são negros. E ali eles acreditam, olha só, irmãos, eles acreditam que se um homem tem AIDS e ele tem relações com uma criança que não tem AIDS, ele é curado. Imagina então, né? Já imaginaram? Irmãos, há casos lá de crianças, bebês, que foi abusado por 4 homens, 5 homens, bebê, irmãos. É algo assim terrível. Ali no orfanato nós temos caso ali, tem um que chama Colane. Eu vou mostrar um vídeo, o Colane vai aparecer, ele já está grandinho, mas o Colane foi um dos que foram abusados, jogaram no lixo, num saco de lixo. A polícia achou essa criança, aí levou lá para o pastor Július, que toma conta do orfanato. E assim, esse orfanato não era para ser orfanato, era para ser uma igreja. O pastor, a história, como eu falei, né, é muito longa, mas ele entrou naquele bairro, um dos mais perigosos, né, e ali atrás do aeroporto internacional, não tem asfalto, é perigoso ali, chama Barcelona, para abrir uma igreja. No orfanato surgiu naturalmente, porque a própria polícia começou a trazer criança para o pastor cuida. E naturalmente surgiu o orfanato. Então cada criança tem uma história. Né, o Colane vai aparecer. Vou ver se na hora do vídeo eu vou falar, Colane. Vou ver se eu mostro. Esse é o Colane. Né? Então, assim, é algo assim tremendo. Né? E a gente vê como que Deus trabalha. Né? Um dos testemunhos desse orfanato
A gente lá, nós montamos uma biblioteca, vai aparecer, né, computadores para a gente dar aula, né, ensinar essas crianças. A primeira língua delas é o Kossa. Aí nós estávamos dando aula de inglês para elas, que o inglês é uma língua de ligação na África do Sul, né, então você precisa pelo menos do inglês. Então ali ensinando as crianças tal. Aí a minha esposa, um tio dela faleceu aqui, ela é do Espírito Santo, um tio muito chegado, que ajudou ela muito, ela é nutricionista, ajudou ela na formação, faleceu. Esse é um dos preços, né, que o missionário paga, né? Eu ali na África do Sul, quando eu estava lá, morreu meu irmão mais velho. Eu não tenho como vir no funeral. Minha mãe faleceu há 3 anos, não tive como vir no funeral. Aí meu pai casou no passado, não tive como vir no casamento, né? Então são situações que a gente passa, né? Aí o tio da minha esposa faleceu, ela sofreu muito. Faleceu num dia, no outro a gente estava indo para o orfanato. Falei, não, fica em casa, né? Você não está bem. Ela falou, não, ficar em casa para quê? Eu vou ficar chorando, vou para o orfanato. Aí ela foi para o orfanato fazer o trabalho. Quando ela chegou no orfanato, esse Colane chegou para ela com uma carta. Entregou uma cartinha para ela. Ela pegou aquela carta em inglês, assim, escrito muito mal em inglês. Ela leu e começou a chorar, né? Aí ela foi para o pastor Júlio. Pastor Júlio, vocês pediram para as crianças escrever alguma cartinha para nós? Aí o pastor Júlio falou, não, não pedi não. Foi dele. Aí ele escreveu assim, o Colane, né? Olha, eu agradeço a Deus pela sua vida, por Deus ter enviado você para cuidar da gente. Nossa, aquilo quebrou minha esposa de cima e embaixo, né? Quebrou ela assim totalmente, né? Para ver o cuidado de Deus conosco lá longe também. Sabemos que isso tem muito a ver com a igreja que ora, com a igreja que intercede aqui, irmãos. Por isso que é importantíssima a oração da igreja, porque, irmãos, missionário, até numa igreja que eu passei lá no Espírito Santo, agora no final, o irmão veio assim, bateu na minha costa e falou, nossa, vocês são corajosos, né? Aí ali na hora, na porta, eu falei, meu irmão, o senhor que não sabe, eu sou muito medroso. Eu estou lá unicamente por obediência, só por isso, né? E estou feliz lá, né? Não há lugar melhor do que você estar no centro da vontade de Deus, não há lugar melhor, mas a gente passa medo, a gente chora, já chorei muitas vezes, eu sou chorão, irmãos, já chorei muitas vezes por várias situações difíceis lá. Quando minha mãe faleceu, eu estava em uma viagem missionária na fronteira com outro país, Botsuana, 1.500 quilômetros da minha casa. Nós estávamos com um grupo de dourados, pastor lá da primeira. Pastor Samuel, estava com uma equipe lá comigo de 11 pessoas. E nós fizemos uma viagem, né, 1.500 quilômetros de carro para a fronteira, para um local, foi um trabalho maravilhoso. De uma madrugada recebo o telefonema, minha família nem conseguiu falar comigo, o pai ninguém conseguiu falar comigo. O meu coordenador da junta que me acordou 4 horas da manhã, né, o fuso horário são 6 horas, falando, pastor, tal, tem uma notícia, sua mãe faleceu. Eu lá no meio do mato, né, tal, e até nisso Deus é maravilhoso, que aí estava com esse grupo, e ali de manhã nós tínhamos toda manhã nessa viagem missionária, amanhã com Deus, ali reunimos, dei a notícia, e os irmãos ali de Dourados tudo conhecem, a maioria ali do grupo conhecia meus pais, minha mãe, tal. E o pessoal falou, pastor, vamos embora, vamos voltar para o Cabo. Eu falei, de jeito nenhum, vocês não conheceram direito minha mãe nunca voltaria. Né? Eu tenho certeza que ela falou, continua o trabalho. Né? E continuamos a viagem missionária, não interrompemos, né? Mas Deus colocou aquele grupo junto com a gente, um grupo que é família aqui do Brasil, né? Brasileiro junto com a gente, para nos amparar. Né? Isso é maravilhoso. Né? E nessa localidade, a irmã estava falando, né, estava vendo uns vídeos africanos lá tal. Né? Nessa localidade chamada Pomfrete, vai aparecer fotos lá. Quando vê lá, fronteira com Botsuana, Pomfrete, é esse local. Meus irmãos, é um local, assim, a cidade mais próxima fica a 250 quilômetros. E é uma antiga base militar que tinha ali cerca de 3.000 famílias de angolanos, dentro ali da África do Sul. Irmãos, as reuniões lá era um local que mexia muito comigo. Nós fizemos várias regiões, viagens até lá. Nós lá reunimos a comunidade, marcávamos o culto lá às 5 horas da tarde. E não tinha cadeira para o povo sentar. Senhoras de 70 anos, 75 anos, andando 2, 3 quilômetros com a cadeirinha na cabeça para poder assistir o culto, irmãos. Cara, isso assim
mexe com a gente. Né? Quando a gente vê muitas vezes a nossa realidade no Brasil, né? Ah, choveu, não vou na igreja não. Né? Qualquer motivo é para não ir na igreja. Né? E a gente reclama de tanta coisa. Meus irmãos, nós ainda moramos em um país muito abençoado e esperamos que continue. Né? Temos a liberdade religiosa por enquanto. Né? Temos as facilidades, abundâncias. Meus irmãos, quando a gente vê a situação em outra viagem missionária que eu fiz para Moçambique, né? Fiz algumas para Moçambique, mas uma delas, né, o pastor já esteve lá, nós estávamos no interior, no local que chegava só 4x4, apoiando um trabalho de missionário ali em Moçambique, uma das línguas principais é português, mas nessa comunidade não falavam nada de português. Nós chegamos, pastor, não vou te levar lá na igreja, né? Chegamos de 4x4, paramos no meio de um descampado, assim, com algumas árvores. Aí eu vi lá 2 toquinhos com uma madeira, eu falei, isso parece um banco, né? 2 tocos aí com uma madeira, eram umas 4 desses banquinhos. Aí o pastor falou, não, aqui é a igreja. Aqui é a igreja, né? Aí esperamos um pouquinho, começou a chegar gente de tudo que é lado do mato, né? Para a igreja. E ali encheu de gente naquele descampado. Não, aqui é a nossa igreja, né? Aqui é a nossa igreja. Precisamos levar esperança, irmãos. Precisamos. Amém, irmão. Amém, amém. E ali na igreja, eu acredito, irmão. Amém. Deus sabe, né? E ali na nossa igreja no Cabo, como eu falei, vou voltar um pouco, né, irmãos? Que é muita história e a gente vai emendando, né? E ali na nossa igreja do Cabo é uma igreja bem diferente. Como eu falei, o país são 11 línguas. E não fala português. Então você saiu da igreja, é outras línguas. Né? Então você precisa do inglês para se comunicar. Né? Eu nem me atrevi a aprender alguma dessas outras línguas. Eu entendo alguma coisa, mas para falar é complicado. Aí na igreja, assim, o culto é em português, mas é traduzido para o inglês. Né? O culto, tudo. Né? A pessoa está falando aqui, tem alguém aqui traduzindo para o inglês. Porque na igreja nós temos lá o moçambicano, o angolano, o português da Ilha da Madeira, português do continente, brasileiro. Esses 5 falam português, mas cada um pensa de uma maneira diferente. Costumes diferentes, comida diferente, é uma beleza. Aí na igreja nós tínhamos o Kossa, que ali a região predomina o Kossa. A primeira língua é o Kossa, mas eles falam inglês. Aí tínhamos o Afrikaner, que a primeira língua é o Afrikaans, mas falam inglês. Então o culto tinha que ser em bilíngue, né, em 2 línguas. O louvor português e inglês, dialeto de Angola, quimbundo e umbundo, a gente vai ouvir uma dessas músicas já, né? Quimbundo, umbundo, cantávamos em Kossa, é uma mistura. O nosso louvor na igreja, irmãos, é gostoso, né? É em línguas, muitas línguas, né? Nós tivemos lá um Lausanne, na África do Sul, e teve a líder da juventude batista brasileira, teve lá com a gente. E ela foi lá na igreja, né? Ela participou de uma reunião de jovens. Ela saiu lá e falou, pastor, isso é muita loucura, isso é muito doido, né? Na reunião de jovens, um começa a falar em português, no meio troca por inglês, o outro lá responde em inglês, e o outro já vai responder o outro em português, né? E aí é uma mistura, né? A reunião, ela saiu assim, pastor, não entendi nada. Sai perdido aqui, né? Minha cabeça está queimando, né? Então é assim, os jovens da igreja, tem menino de 7 anos na igreja que falam 4 línguas fluentes. Lá no mínimo fala 2 línguas. Mas lá na igreja tem um menino que é filho de angolano, fala o português, fala o inglês porque na escola é inglês, mas a escola de alguns bairros ele já estuda o africans também, e no bairro onde mora, geralmente o angolano é um bairro Kossa. Então fala, nós tínhamos casos da irmã da igreja que deixava o filho na creche desde pequeno, chegou em uma certa idade, que não conseguia falar com o filho, porque o filho passava o dia inteiro em uma creche que era Kossa, a mãe, que é angolana, que foi grande para lá tentar a vida, não fala o Kossa. Né? Aí chegava o filho, ela tinha que chamar a vizinha para perguntar o que o filho estava perguntando para a mãe. Parece piada, né? Mas é verdade. Né? Então, assim, a mistura de línguas. E a nossa igreja era assim. Né? Era uma bênção, irmãos, era uma bênção. Né? Até eu falo, né, que às vezes aqui, se a gente tem um problema que o pastor dá um aviso, quem está lá atrás, né, entende outra coisa, imagina essa mistura de línguas, né? Mas tudo bem. Aí na igreja nós tínhamos um ministério lá, nosso, era específico de treinamento de líderes. E nesse ministério treinamos líderes locais e formamos, nesse período, 3 pastores e uma missionária. O último pastor foi o pastor Celestino, ele assumiu a igreja portuguesa do Cabo. Ele está na frente da igreja,
Nós distanciamos dele. Estamos trabalhando com orfanato e com 30 creches, que são cerca de 900 crianças, aonde nós damos o suporte, trabalhamos na questão do treinamento, na parte espiritual, e são creches ligadas ao governo, mas nós estamos lá no meio delas, né? Trabalhando, e tem sido maravilhoso o trabalho, onde nós podemos testemunhar, tanto para as professoras como para as crianças. Eles abriram a porta para nós. E nós estamos lá fazendo trabalho, né, com muita dificuldade, porque o recurso é curto, mas Deus tem suprido, irmãos, a cada ano, é tremendo o trabalho. E ali na igreja local, nós sempre falamos com a igreja, de maneira que nós fomos alcançados por missões, precisamos fazer missões. E fazemos viagens missionárias ali com o pessoal ali dentro, e é muito gostoso. Mas nós estamos num período agora de transição. Final desse ano, a previsão é que vamos para o Togo. É um país lá na África Ocidental. É um Togo, pouca gente... Alguém já ouviu falar do Togo? Aqui? Já ouviu falar, né? É um país muito pequenininho. Fica do lado de outro país chamado Benin. Aí o Benin fica do lado da Nigéria. Aí a Nigéria já é muito mais conhecido. Está havendo perseguição religiosa na Nigéria. Acima do Togo tem Burkina Faso, onde no início desse ano houve um atentado terrorista, onde nesse atentado morreram 6 voluntários americanos, missionários. Morreu um missionário da terra, eu não lembro o nome dele, mas era um missionário americano que trabalhava com uma missionária nossa da junta, que é a Cristiane de Oliveira, né, que trabalhou muitos anos em Angola e depois estava em Burkina Faso. Morreram ao todo 7 missionários ali naquele atentado. Um casal que trabalhava 40 anos em Burkina, ele já estava com 80 e poucos anos, a esposa também. Eles foram levados por esse grupo terrorista como reféns. A esposa foi libertada, mas até 3 semanas atrás, quando eu tive a última notícia, ninguém sabe do marido, né? Então, irmãos, são situações que para nós parecem tão distantes, né? Mas é uma situação atual que está acontecendo. Então, o plano é nós movermos para o Togo. Mas eu acho que vamos ver o vídeo, né? Já falei muito. Vamos assistir esse vídeo que vai mostrar a primeira parte do trabalho na igreja portuguesa, vai mostrar o orfanato, vai mostrar um pouco das creches e vai mostrar o Togo. São apenas 5 minutos, é um resumão, né, desse período ali na África do Sul. Vamos.
Ela lá é minha linda esposa. Eu chamo ela de linda, porque ela é linda. O nome dela é Gleice, né? Mas é isso, irmãos. É apenas um resumo, né, do trabalho para os irmãos conhecerem um pouquinho. Aí, de repente, num outro dia, à noite, né, um domingo, assim, dá para passar no momento missionário para os irmãos lembrarem da gente. Irmãos, o tempo passa muito rápido. Né? Então, eu vou abrir para perguntas. Né? De repente, tem aquela curiosidade, né, aquela pergunta e que os irmãos têm vontade de fazer. Né? Olha, como que é isso? Né? Tal. Aí, de repente, nós podemos esclarecer algumas dúvidas. Né? Eu acho que é interessante isso, essa questão, essa abertura com o missionário. Né? E dependendo de uma pergunta, aí sai outra história, mas vamos lá. Se alguém tem alguma pergunta. Não, eles não falam tudo juntos. Né? Cada um fala na sua língua, né? Aí tem a tradução, né? Aí depois o outro fala. Se falar todo mundo, aí vira uma Babel. Ninguém entende nada, né? São línguas muito diferentes, né, do que a gente imagina, né? Sim, irmão. Essa pergunta é muito boa. Para ser missionário, primeira coisa, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque eu creio, irmãos, que o chamado é para todos nós, todos. A diferença do chamado é que alguns têm um chamado específico para ir para a África. Mas o levar esperança começa no momento que a gente sai dessa porta. Eu costumo falar, né, que tem uma frase que eu aprendi assim, mas depois eu vi que não estava muito certa. Nós aprendemos que você pode ir, ou você pode orar, ou você pode contribuir. Já ouviram essa frase? Você pode ir, você pode orar, ou pode contribuir. Está errado. Está errado. Mas está errado. Não é um ou outro. O cristão, ele é chamado para ir, ele é chamado para orar e ele é chamado para contribuir as três coisas. Então, quando a gente sai por aquela porta, nós estamos indo para o mundo aí, levar esperança, a começar pelo vizinho, né, pelo patrão, pelos amigos. Nós estamos levando esperança. Missionário é todo aquele que aceitou Jesus. Aí tem um chamado específico. Aí eu acho que é mais pensando no chamado específico. A Junta de Missões Mundiais, ela tem vários projetos. Tem para jovens que não têm preparo teológico, tem um que chama o Radical, que tem o Radical Luz, o Radical África, que o jovem, de repente, termina o 2º grau, antes de entrar na faculdade, ele pode, não, quero dar 1 ano para missões. Ele vai para o Rio de Janeiro, vai ter um treinamento, agora o treinamento diminuiu, acho que são 2 meses, e ele vai para algum país com um grupo, e faz um trabalho. Quando voltar, ele fala, não, eu tenho um chamado missionário, e confirma o chamado. Então, geralmente, vai estudar teologia, né, vai ter o curso de teologia tal. Se ele já teve uma experiência fora, a junta já sabe o perfil da pessoa. Aí fica mais fácil, se ele já participou. Agora, o caso de alguém, não, eu quero ir para missões. Geralmente, tem que ter o curso teológico, tem que ter uma experiência aqui no Brasil, pastoreando uma igreja, talvez 1 ou 2 anos, pastoreando, e aí depois vai. Mas nesse período aí vai fazer o curso na junta. Hoje a junta está mais... quando eu fui, não tinha tanto isso, mas agora, uma pessoa para ir para fora, como missionário, ele precisa fazer um curso transcultural. Né? O que é isto? Ele vai estudar um pouco das culturas lá fora. Como que o pessoal pensa, né? Como que eu devo me portar em determinada cultura. Porque no passado nós falhamos muito nisso. Porque nós íamos sem esse preparo transcultural. Aí, às vezes, o missionário chegava lá com o projeto pronto. Não, olha, eu vim para fazer isso. Não dá certo. Não dá. Eles pensam de outra maneira, é outra maneira de ver a realidade. Ali no nosso trabalho, ali, nossa, irmãos, nós tínhamos os cursos de liderança, a gente fala assim, curso de liderança. Mas era uma dificuldade, porque você ensinava devagar. Tal, chegava na outra semana, parece que não entrou. A gente voltava tudo de novo. Então, assim, é uma coisa muito lenta o aprendizado do africano, mas eles precisam de treinamento. Então, você não pode chegar com a visão que nós temos aqui. Você não pode chegar falando, não, eu vou fazer isso e vai acontecer isso. Não, não é assim. Não é assim. O trabalho é lento. Se você quer fazer um trabalho sério, né? Trabalho sério, que eu já vi muita propaganda enganosa do trabalho no continente africano, não da nossa convenção,
mas de outros, né, de outros grupos que mandam foto que se converteram, né, 1.000, 2.000 africanos, aquela foto cheio. Cuidado com essas propagandas, que não é assim. Né, eu já estou há 16 anos, né, se eu vou lá em um grupo e eu ofereço, por exemplo, olha, tipo, faço um apelo para a pessoa aceitar Jesus, se você vir na frente, eu vou entregar esse folheto, você vai receber esse folheto. Vem todo mundo para frente. Vem todo mundo. Aí tiram aquelas fotos, né, que olha, 1.000 aceitaram Jesus. Não é assim. Com o africano, você tem um trabalho intenso de discipulado, porque é tantas culturas que ele aceita Jesus, ele não sabe o que ele está fazendo. Ah, eu quero seguir mais esse. Entendeu? Aí ele vai lá, não, agora eu aceitei Jesus. Mas ele sai da igreja e vai lá para o curandeiro, ele vai lá para as religiões tradicionais, para os médicos tradicionais, que eles são conhecidos assim. O médico tradicional, remédio tradicional, é macumbaria. Entendeu? Então, assim, e eu já ouvi, eu não conheci, mas ouvi de um outro missionário amigo nosso, isso aconteceu em Moçambique, pastor de uma igreja lá, pastor de uma igreja, só que é um pastor da terra, né? Pastor moçambicano, que não teve uma preparação, não teve um seminário, né? Não teve realmente uma preparação forte, mas a necessidade é tanta, né, que eles vão para a obra e vão abrir igreja. Mas eu soube disso, que o pastor saiu da igreja no domingo, o filho estava doente, foi levar o quê? Para lá, para o doutor tradicional. Pastor. Ai, né, esse pastor é um enviado de Satanás. Não, ele não teve um discipulado, ele não passou por um seminário. Por isso que uma das grandes necessidades em África é treinamento de liderança. Pegar aqueles líderes, né, que foram formados na cara e coragem, e nós admiramos muito eles, que tem pastores lá, que cuidam de 5, 6 igrejas e nunca passaram por um seminário. Entendeu? Então, assim, eu admiro eles, mas não tiveram esse privilégio. Né? Então, assim, a coisa é difícil, né? Não é fácil, né? Mas Deus tem dado graça e o evangelho tem crescido muito. Mas cuidado com essas propagandas, entendeu? Cuidado, né? Não é bem assim. O trabalho é mano a mano ali, é discipulado mesmo, para você formar alguém. Irmãos, eu não penso muito no depois. Vou explicar, ok? Porque senão a gente sofre muito. Porque, humanamente falando, depois é complicado. Aí é onde entra a dependência de Deus. Entendeu? Aonde entra a obra do Espírito Santo de Deus. Nós damos todas as condições nesse momento. Nesse orfanato já tem crianças que já estão estudando, já estão quase indo para uma faculdade. Nós não sabemos o que vai acontecer depois. Aí nós damos o caminho, direcionamos e confiamos que eles não vão abandonar o caminho, a fé que eles receberam. Porque é difícil, até para nós, vamos pensar nos nossos jovens do Brasil. Essas faculdades totalmente liberais. A gente não sabe no depois. A gente confia que o menino, quando ele crescer, não desviará do caminho. A nossa tarefa é trabalhar, né? Mas assim, humanamente falando, dá medo, porque a sociedade, na questão, olha assim, questão não apenas cultural, mas a questão social, a questão da ética é totalmente corrompida, né? A questão da depravação é terrível mesmo, né? Então nós estamos colocando a palavra, fazendo a estrutura dessas crianças, para que elas possam não sair. Agora elas conhecem o caminho, para não desviar dele. Mas é difícil, irmão, é difícil. Né? Então, assim, às vezes alguns olham assim, mas pastor, não são milhares e milhares nessa situação? Né? E os outros? Eu falei, irmão, nós não temos como alcançar todos. Então eu vou fazer a diferença nesse que eu tenho contato. Nesse que eu tenho contato, vou chorar com esse, vou ajoelhar com esse, vou orar com esse, vou doutrinar esse, né, para tentar que esse possa fazer a diferença nos outros. É assim. Porque se a gente olha no amplo, a gente sofre muito, irmão, e não tem como. A gente vai falar, não dá, vou embora. Entendeu? Que a necessidade é grande. É muito grande. Então, nesse orfanato específico, que é a primeira turma dele. Entendeu? Ainda não saiu ninguém desde que começou. Esse orfanato já tem uns 15 anos.
Então os que estão agora grandinhos chegaram lá tudo pequenininho, né? E tem os pequenos. Agora, eu cheguei aqui 1º de fevereiro, janeiro chegou outro bebê lá, entendeu? Chegou o bebê por quê? Os pais praticamente abandonaram, eles estavam na bebida, o bebê estava sozinho. Era assim, tem um bebê, tinha mais 2 irmãozinhos, os irmãozinhos de 5 anos que estavam cuidando do bebê. Os pais saíam de manhã, que o governo dá um subsídio, os pais pegam o subsídio e os pais recebem por cada filho um dinheirinho a mais e vai para a bebida. A mãe saía de manhã para beber, que já não tinha um pai nessa família, e as crianças ficaram sozinhas. O bebê lá chorando de fome. Quando encontraram, o bebê não se trocavam, já tinham tempo, sabe, a coisa assim. Então tiraram as 3 crianças, as 3 foram levadas por orfanato, para o pastor Júlio, entendeu? Tal, e quando chegaram lá, o pastor falou que as crianças assim ficavam com medo. Né? Hoje, isso já tem pouco tempo, tem 3 meses, 4 meses no máximo. É outra coisa. Esse bebê gruda no pastor Júlio, assim você vê o carinho. Né? Não só ele, todas as crianças têm esse carinho por essa família. O pastor Júlio já está em uma certa idade. Apareceu lá a foto dele com a esposa Irene. Né? A Irene já está com problema de coração, aí tem a filha dela que ajuda. É duro, é pedreira. Peraí, irmã, tinha pedido ali. Não. O irmão perguntou aqui se a gente recebe apoio da sociedade e do governo. Não, não tem apoio nenhum. Nenhum de lá, né? O orfanato o orfanato não recebe, ele recebia da União Batista Sul-Africana, mas era muito pouco, porque a União Batista Sul-Africana também é muito limitada. O orfanato é só doações, só doações. Nós construímos o quarto das crianças, dos meninos, no final do ano passado, através de uma igreja em Campinas. Pastor Sanches, não sei se conhece, Sanches e Aldiva, são antigos ali em São Paulo, eles estiveram com a gente lá, viram a realidade, voltaram, levantaram 17 mil reais, mandaram através da junta, né, e ali nós construímos o quarto para as crianças. Né? Então, assim, coisa que acontece, só misericórdia. Não tem perseguição, né? Porque até, vamos por o povo ali, existe isso, existe o abuso, tios abusando de sobrinha, coisa assim. Ano passado, nesse bairro, Barcelona, do orfanato, né, um tio abusou da sobrinha, matou a sobrinha, cortou em pedaços, acharam a menina embaixo da cama. Não, é coisa assim, irmãos, é arrepiante, é coisa assim, né? E quando acontece coisas assim extremas, e uma pessoa dessa é presa, na prisão matam ele. Entendeu? Então, assim, de um lado é muito aberto, do outro lado, entendeu? É confuso, a coisa ali é confusa da gente entender às vezes, mas assim, é feio. Mas do orfanato, não é muito respeito. O pastor Júlio é muito respeitado em todo esse bairro. Muito respeitado, graças a Deus. Irmã. Então, a junta tem projetos. Por exemplo, as meninas da Índia, a junta é projeto, tal. Irmã, eu tentei ali no campo missionário, tentar viver do campo. A gente tinha viagens missionárias para Pomfrete, é caríssimo, não é barato. A gente tentava levantar recursos ali com os irmãos, para os irmãos participarem. Né? Que um dos problemas muito, principalmente em África, no passado, com outras juntas, e isso criou problema para nós hoje, o povo africano não aprendeu a pescar o peixe. Entende essa expressão? Sempre recebeu o peixe na mão. Né? Tanto que em Moçambique, pastor Afonso Flores, né, conhecido do Aldo, missionário da MIAF, né, queridíssimo, ele é de Mato Grosso do Sul. Eu passei uma vez 1 mês com ele em Moçambique, no projeto dele. Ele ia lá ajudar a sociedade, como plantar mandioca, que eles lá plantavam errado a mandioca, como plantar mandioca, e eles lá colhem a mandioca em Moçambique, descascam a mandioca ali na hora e sai comendo. Ou deixa secar, secou a mandioca no sol, vai comer a mandioca, é assim que eles comem a mandioca. Meu Deus. Então o pastor Afonso teve a brilhante ideia, conseguiu um maquinário, apoio aqui do Brasil, ele fazia um seminário, ele ia para o interior fazer o seminário. Né? Eu fui com ele, aonde ele convocava e lá fazia o curso, que lá eles plantam a mandioca assim. E a mandioca é plantada assim, né? O pessoal que conhece aí, né?
Eu até aprendi, né, que eu não sabia, né? Pegava a rama, dava aqueles picotinhos na rama, plantava assim, tal. Ele ensinava a tirar o polvilho, fazer a farinha da mandioca, e a esposa dele, em um dos dias, ensinava 10 receitas diferentes para fazer com a mandioca. O pessoal saía tremendo. Só que o que acontece? Em muitos locais, as pessoas perguntavam para o pastor Afonso, quanto que o senhor vai pagar para nós irmos lá aprender a fazer isso? Entenderam? Por quê? Missionários, né, não vou citar o nome, missionários do passado, não eram nossos, né, chegavam com muito dinheiro lá e começavam a distribuir, né? Tá carente, ó, toma o dinheiro aqui, toma o dinheiro. Esses cursos até quase pagavam para o pessoal estar no curso. A mentalidade, não só em Moçambique, em outros locais, foi criada esse paternalismo, né? Então, assim, é triste, porque está ali para apoiar o povo. Mas quanto você vai pagar para mim na sua reunião? Entendeu? Entendeu? Então, assim, mas o pastor Afonso, trabalho maravilhoso, mas só para a irmã entender. Então, na África do Sul, eu tentei de todas as formas mostrar para o povo que nós precisamos, e temos, Deus dá condições. Eu vi isso na prática. O povo repartindo o pouquinho que tinha. Na igreja lá, é uma igreja assim, a construção bonita, mas aquele povo, a maioria morava em townships. São os bairros assim bem perigosos, bairros de negro, como esse Nianga, Kailitia, Langa. Então eles moravam nesses bairros, né? Povo com pouco, mas nós tínhamos lá o Domingo das Primícias, que tinha família em pior condições. Então eles traziam o pouco que eles tinham, eles aprenderam a repartir. Entendeu? Então na questão do orfanato, a junta não ajuda porque eu nunca pedi. Porque eu falei, não, vamos levantar, e Deus está dando, entendeu? É coisas que aparecem assim, é a compra, é o pão que eles ganham toda semana. Tem um outro irmão que nós tivemos contato, é um indiano, né, que eu levei lá, eu levo pessoas lá da localidade para conhecer o orfanato. Então eu levo lá, ele vê a realidade, esse irmão indiano, toda semana, ele doa pão e pinabata. Pinabata, creme de amendoim. Eles doam toda semana, que eles gostam disso, para as crianças. Então nunca busquei do Brasil, mas a junta tem projetos, entendeu? Muito dinheiro que é levantado aqui na oferta vai para esses projetos específicos, pelo mundo afora. Hoje a junta está em 86 países fazendo o trabalho, irmãos. Olha, a nossa junta de missões é uma junta respeitadíssima fora aqui do Brasil. Pelo trabalho sério. Olha, eu não conheço, eu tenho contato com muitas organizações missionárias. Não existe uma organização missionária tão organizada como a nossa Junta de Missões Mundiais. É bom a gente saber disso. É bom saber disso, entendeu? Mas é isso, irmã. Então, assim, foi opção minha, entendeu? Não é trabalhar com recurso local, ok? Sim. Irmão, isso é uma pergunta difícil, né? Porque vou passar assim. Um aluguel. Não vou falar o meu aluguel ainda. Vou falar o aluguel desse angolano que ele mora na garagem de uma casa, de um bairro que não tem estrutura. Ele aluga muitas vezes a garagem para viver. Ele pagava cerca de 1.500 randes. 1.500 randes divide por 4. Quanto que dá 1.500 por 4? R$350 ele paga nessa garagem. É caro? É muito caro, né? Eu moro em um apartamento, são 2 quartos, em um condomínio. A gente procurou um condomínio mais seguro, né? Porque ali a situação é complicada. Aqui a gente não mora no centro da cidade, não tem nem pensão, não tem como eu morar, não tem. Foge totalmente o orçamento da junta, né? O meu aluguel hoje nesse apartamento, 2 quartos, é simples. Deixa eu ver que eu pago a água, a luz vem incluído. Estou fazendo os cálculos rapidinho, irmãos. Dá quase 6.500 randes. Divide por 4. R$1.600. Por aí, né? Acho que vai chegar uns R$2.000 o aluguel. 2 quartos, um apartamento pequeno, 2 quartos. Entendeu? Não, isso fora do centro da cidade, que eu estou a 40 quilômetros do centro. É longinho, né? É longinho. A cidade é muito plana, não tem muitos prédios.
é 3,5 milhões, mas é espalhado a cidade, espalhada, né? Então é longe, entendeu? Então assim, aí começa daí, 2.000 tal, vai subindo, entendeu? Então o orçamento nosso lá, eu não tenho exatamente, irmãos, que varia por causa do dólar, né? Mas eu acho que vai lá uns 5.000, R$ 4.500, 5.000, para viver, assim, é uma vida média, né? De alimentação é cara, alimentação. Então, assim, não é fácil. Fora gasolina, que as distâncias são longas. Eu trabalho, eu ando muito. De gasolina por mês ali, deve dar uns 1.000 e poucos reais por mês, só para o projeto. Entendeu? Então, assim, os gastos e a junta está cortando. Irmãos, olha, não pensa, um missionário ganha bem. Não, isso é para. É a situação do país. Que cada país, cada país tem um orçamento. Depende, ele faz uma bolsa, uma média de alimentação, do custo médio de vida do país. Então não existe, o missionário ali ganha o mesmo do de Angola. Não é. E Angola, que é um país mais pobre onde eu estou, é mais caro viver de onde eu estou. Muito mais caro de onde. Angola, Luanda, foi considerada uma das capitais mais caras do mundo. Irmãos, e a pobreza, eu estive lá. É tremenda, é que o dinheiro fica na mão dos. É comunista ainda, né? Então, assim, a situação é delicada. Então, é difícil, mas está em torno de 4.000, 4.500 reais para nós vivermos assim a nossa vida média, né? Mas dá uma entender, né? Mais ou menos. Uhum. É. Deus tem sustentado. Eu já tive experiências pessoais assim, irmãos, tremendas, né? Livramento de morte eu já tive, eu já fui cercado, né? Posso contar mais uma? Os irmãos estão com fome? Não? Estão cansados? Não? Então tá, vou contar mais uma, tá? Se o irmão quiser ir, não tem problema. Eu estava em um desses bairros, a gente tinha grupos, só para os irmãos entenderem como Deus cuida da gente, né? Eu estava em um desses grupos de estudo bíblico, que são como quase células, mas não é bem célula. Nós treinávamos os líderes da igreja e começamos a abrir grupos. Porque, como o pessoal mora muito longe da igreja, o transporte público é horrível. O culto lá é só domingo de manhã, mas também a gente vai para a igreja 8h30, sai 1h30 da tarde, né? Então é muito bom. Então, assim, a gente não tinha culto à noite. Durante a semana tinha o culto na quarta-feira, tínhamos os treinamentos. Quarta-feira é só para o pessoal perto da igreja. O povo de longe não tem como vir, é perigoso sair à noite. Então nós começamos a abrir grupos lá onde o pessoal morava. Tinha um grupo de angolano morando junto, abrimos um grupo ali. Aí eu colocava o meu líder. Aí eu ia distribuindo os líderes e o meu bairro era o último. Eu ficava em Samora Marchel, era o último bairro. Aí eu acabava a minha reunião, eu vinha passando em cada uma pegando os líderes. Em um desses dias eu saí, aí eu cheguei em um desses bairros chamado Langa, aí tinha um Lima que estava nesse grupo, aí eu parei o carro, eu estava tão cansado aquela noite, aí eu falei, não, eu estou ouvindo o pessoal cantar, deve estar terminando. Eu fiquei dentro do carro, era uma rua sem saída. E nesses bairros, quando começa 6, 7 horas, você não vê mais gente andando na rua. Isso tem uma história longa do período apartheid na África do Sul, mas você não vê com a gente na rua. Aí eu parei nesse bairro, era um bairro de negros. Aí de repente eu vi uns meninos pulando o muro. Eu vi que lá a direção é ao contrário daqui. O volante lá é na direita, né? Aí eu olhei aqui no retrovisor, eu vi os meninos pulando o muro. Eu falei, ai meu Deus, isso aqui eu não tinha para onde ir, né? Aí de repente veio um do meu lado aqui e bateu no vidro. Quando eu olho de rabo de olho aqui no outro vidro, eu vejo 2 abaixados na minha porta aqui, já com a mão assim. Alguma coisa aqui embaixo, eu não sei, irmãos, que ali, o assalto na África do Sul, geralmente, eles matam, depois roubam. Lá eles usam muita faca, né? Tem arma de fogo, mas é muita faca, tal. Naquele momento, irmão, é dos momentos que eu senti medo, viu? É daquele momento que eu senti medo, irmãos. Ali eu fechei, assim, meio que fechei o olho e falei, Senhor, eu estou nas tuas mãos, que não tem para onde correr. Não tinha, irmãos. Aí quando esse bateu no vidro assim, tio, em inglês, né, pedindo dinheiro, tal, e ele chama os brancos lá de molo-molo, né? É o quiri-quiri, né? Quiri-quiri é um termo bem pejorativo, o branco, tal. Aí ele bateu ali, quiri-quiri-quiri, pedindo um dinheiro, tal.
Aí nisso que eu vi os meninos, falei, Senhor, estou nas tuas mãos, porque aqui não tem para onde correr. Meus irmãos, naquele exato momento, um camburão da polícia vira naquela rua sem saída. Nesses bairros eu ando direto lá, sempre com porta trancada, direto, que o nosso projeto é nesses bairros. De dia é difícil ver polícia. À noite, virou um camburão naquela hora, naquela rua sem saída. Irmãos, para mim foi de Deus, assim, não tem outra explicação. Ele abriu a janela assim, jogou um farol na minha cara, quando viu que eu era branco, né? E que lá tem essa distinção, né, irmãos? Por isso que eu uso essa expressão, não é? Mas é normal lá. Ele jogou na minha cara e falou: o que o senhor está fazendo aqui essa hora? Que era umas 9 da noite. Eu falei: olha, eu sou missionário, tá, eu estou aqui esperando, está tendo uma reunião nossa, eu vim pegar um líder da nossa igreja. Ele falou: você sai agora desse carro. Eu vou ficar aqui esperando, você sai e entra naquele bangalô, onde é um bangalô, a gente chama de bangalô, é um, como que a gente fala? É de madeira, de compensado, né? Uma casinha de 3x4, né? Então ele falou, entra lá e fica esperando. Quando terminar, o senhor entra no carro e sai desse bairro. Aí eu obedeci o policial, né? Não, mas naquela hora que também virou, esses meninos, eu acho que eram uns 4, evaporaram. Eu não vi para onde foi. Né? Até eu fico pensando se eles não estavam embaixo do carro, que sumiram tão rápido. Não sei se entraram embaixo do carro, mas desapareceram, irmãos. Amém, glória a Deus, né? Então, assim, eu vi ali o livramento, e teve outras situações também, né? O livramento, assim, na hora, na hora. Alguém tinha levantado a mão, aonde foi? Ah, então fala. Ah, isso é lá, não é na minha região, mas tá. Sim. Então, é uma pergunta boa, irmão, né? Dentro do nosso conceito, né, do nosso conceito brasileiro, né, o que traz segurança é a nossa casa, né, o que traz segurança é o nosso trabalho. Né, muitas vezes o conceito lá é outro, ainda mais numa situação como essa. Claro que eles perderam tudo, né? Mas o primeiro contato é um copo de água para esse refugiado que está chegando, é uma garrafa de água, é sentar com ele, ouvir a história dele e falar que nem tudo está perdido. Entendeu? Porque a minha experiência agora, que eu estou lá no sul, né? Não estou pegando essa, isso é do relatos que eu tenho escutado. Mas, por exemplo, na nossa realidade lá, o pessoal é muito pobre também. Mas quando eles entregam a vida para Jesus, vamos começar com essas crianças do orfanato. É que eu achei que o Colani, até eu não falei, é outro vídeo que eu tenho que tem o Colani, não é esse, né? Mas o rosto do Colani, eu tenho uma foto do Colani com a minha esposa, o sorriso dessa criança que foi abusada, abandonada pelos pais. Meus irmãos, quando nós encontramos Jesus, muda ou não muda? Muda. Então aí nós vamos começar a entender a palavra lá do profeta Abacuque, que ele diz, ó, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, né, ainda que não haja, né, no curral, tal, ainda que não tenha nada, eu não posso deixar de louvar e adorar o meu Deus, não deixarei o meu Deus. Então o contato com esses refugiados começa nesse primeiro, é o copo com água, é um alimento, é um cobertor, né? E ali você vai sentar e vai ouvir e vai chorar com eles. É isso que faz a diferença, meu irmão. Entendeu? E ali, talvez, até nesse contato, talvez não vai dar para falar de Jesus. Mas lá para frente, ali vai ser direcionado. Eu não sei os detalhes desse trabalho. Eu queria ir para lá, só que a Junta não deixou. Minha esposa estava doida para ir trabalhar com esses refugiados, que isso mexe muito com a gente, né? Que é um povo assim que está na flor da pele. Estão com o terreno pronto para receber a semente, né? Então, assim, é o primeiro contato. E o primeiro contato, né? Não é falando, ó, Jesus te ama às vezes. O primeiro contato é mostrar Jesus através das suas ações. Isso é a diferença. Que esse povo da Arábia não tem, principalmente mulheres lá, né, não sabe o que é a valorização, que a mulher lá é pior que um cachorro. Né, tem menos valor que um cachorro nesses países muçulmanos. Né, o cachorro está na frente dela. Entendeu? Então, assim,
esse primeiro contato é que vai marcar a vida. Por que eles fizeram isso com a gente? O que eles têm de diferente? E é ali que a gente vai dar, às vezes, se tiver Bíblia já na língua deles, é onde já vai dar uma Bíblia para eles lerem. E é ali que começa a transformação. E sabemos que Jesus faz a obra completa, não só uma parte. Vou explicar já. Boa pergunta isso. Irmãos, os irmãos tudo ouviram falar do apartheid? Situação terrível na África do Sul. Na época do apartheid, rapidinho, 11h15, pastor. Na época do apartheid havia o bairro de brancos, bairros de mulatos e bairros de negros. E eu vou voltar um pouco antes. O apartheid foi introduzido através da igreja. Irmãos sabiam disso? A igreja estava por trás do apartheid. A igreja reformada, e não só a Batista teve sua participação, presbiterianos. Irmãos, assim, não que estiveram de frente, mas se calaram em uma certa situação. Mas isso daí é história, né? Não vou entrar nessa parte. Quando acabou o apartheid, em 94, quando acabou o apartheid, né, então acabou essas fronteiras dos bairros. Vou pular para hoje. E houve muita coisa nesse interim, né, que não foi certa também, né? Mas quando acabou o apartheid, hoje, o bairro que era só de brancos, você encontra um mulato morando, encontra um negro morando. Bairros que era só de mulatos, você encontra um pouco de branco e encontra um pouco de negros. Aonde era o bairro só dos negros, continuou, porque não foi uma imposição, mas os outros ficaram com medo de morar lá. Entendeu? Por exemplo, quais são os bairros mais perigosos hoje? Tem assalto em tudo que é lugar. Mulatos, né? O bairro dos mulatos são as gangues. A gente fala que os mulatos é o crime organizado. São gangues mesmo, são brigas de gangues. Lá tem bairros que é tiroteios direto, né? Entre essas gangues, e é perigoso. O bairro dos negros é um crime que a gente fala que é um crime desorganizado. Não há facções, não há grupos, né? Mas é um crime individual. Então, por exemplo, na igreja, lá os angolanos, quando eles vinham de Angola, refugiados, não tinham dinheiro. Aí iam morar nesses bairros. Eu fiz mais de 25 funerais só dos angolanos, fora de outros, só dos angolanos que moravam nesse bairro, jovens. Porque lá, eles andando, eles eram perseguidos mesmo. Aí eu vou voltar um pouquinho mais profundo. Meus irmãos, nós não imaginamos o que é racismo. Não imaginamos. A coisa é muito mais profunda do que a gente imagina. Quando olhamos para o continente africano, o problema é mais sério. Não é um problema de cor, apesar do apartheid ter essa divisão, mas eu estou lá há muito tempo. O problema não é só cor, a cor pode intensificar um pouquinho, mas o problema é tribalismo. África do Sul, as duas maiores grupos étnicos é o Xhosa, que é da nossa região, e do norte são os Zulus, que são negros também. Eles se odeiam e se matam. Antes da Copa do Mundo, que teve lá, um ano antes, houve a xenofobia. Alguém ouviu aqui da xenofobia que houve na África do Sul? Xenofobia, o que é? É quando uma etnia não aceita outra etnia e começa a matar. Um ano antes da Copa, houve a xenofobia na África do Sul. Mas aí se uniram os Zulus com Xhosas, perseguindo os outros negros que não eram da África do Sul. Queimaram negros vivos, não só negros, mas mulatos, queimaram gente viva lá. E isso não chegou no Brasil. Isso só foi chegar no Brasil quase 2 meses depois que aconteceu, que a mídia lá fechou as fronteiras. Né? Então demorou. O governo demorou 2 semanas para agir quando começou a xenofobia, porque lá né, acham que o governo estava por trás até disso. Né? Mas aí entra o tribalismo. Né? Os Xhosas matando os negros que eram de Moçambique, os negros que eram de Angola, os negros que eram do Zimbábue, né? E começaram realmente uma perseguição dentro do país e matar literalmente. O nosso missionário em Joanesburgo, que ele era até de Mato Grosso do Sul, né, ele escondeu na igreja dele mais de 30 moçambicanos. E se o povo soubesse que a igreja dele tinha gente lá, tacavam fogo. Na minha região foi mais tranquila a perseguição. Aconteceu mais em alguns bairros isolados. Irmãos da nossa igreja tiveram que fugir, acolhemos alguns, né? Então, assim, a situação foi muito tensa. Então, hoje, na África do Sul, o apartheid se inverteu.
A perseguição é do negro para as outras, não vou falar brancos, mas é para os outros. Você abre um jornal de trabalho na África do Sul. Quem tem a primeira prioridade? E lá no jornal está escrito, precisamos disso, 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 mas só negros, só para negros, só para negros. Né? Então, a prioridade primeiro é o homem negro, depois a mulher negra, depois o homem mulato, depois a mulher mulata, depois o homem branco, depois a mulher branca. Então, é essa ordem hoje. E é uma perseguição muito intensa mesmo. Fazendeiros para o norte estão sendo assaltados. Um dos vizinhos, lá no Zimbábue, aconteceu isso, né? Então, a coisa se inverteu um pouquinho. E existe uma perseguição muito grande. Né? Então, pessoas da minha igreja, onde eu estava trabalhando, tantos mulatos da igreja, né, tal, e alguns brancos, eles são sul-africanos, alguns deles nunca entraram nesses bairros que nós vamos trabalhar, com medo mesmo, porque se institucionalizou, né, ou foi colocado, o perigo, e realmente são perigosos, bairros bem perigosos, só que é um crime desorganizado, entendeu? Como o bairro dos mulatos também está perigoso e o bairro dos brancos hoje está perigoso. É geral. Quer dizer, desculpa, não existe mais essa divisão. Né? Mas na cabeça deles é muito pouco tempo. O apartheid foi em 94 que acabou. Então vai passar. Tem escolas que você vai, é só negros. Tem escolas em determinados bairros que é só brancos. Mas o negro pode estudar lá, o mulato pode estudar lá. Só que, naturalmente, eles ainda têm essa divisão. E vai ter que passar essa geração, talvez mais uma ou duas, para a coisa ficar melhor. Entendeu? Então, por isso que a gente usa o termo, mas é um termo de lá, irmãos. Tá? Fiquem bem claros. Né? Não é de maneira nenhuma discriminação, de maneira nenhuma. Mas é algo natural, é um termo natural usado dentro do país. Isso. Exatamente. Pastor. Deixa eu passar aqui, porque o povo já está indo embora. Então, eu acho que está na hora. Gente, que bom, poderíamos falar muito mais e realmente é muito desafiador, mas eu creio que nós escutamos o necessário para comover o nosso coração, né? E para nós entrarmos aí na campanha muito mais. Irmãos, depois se alguém quiser informações, nós temos o PIM, Plano de Intercessão Missionária, tem uma ficha aqui, importantíssimo, irmãos, oração. E temos o PAN, Plano de Ação Missionária, onde você pode adotar um projeto, adotar um missionário com R$20 por mês. Né? Então, se alguém quiser informação, depois nos procure. Ok. A irmã Edith pode ficar com o material, ela é a nossa coordenadora aqui de missões na igreja, né? E a gente pode distribuir isso depois. Mas eu sei que entre nós aqui já tem muitos que estão ligados ao PIN, ao PAN também, né? Muitos irmãos já fazem essa colaboração e vamos continuar. Vamos aumentar isso, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, nós vamos encerrar